Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula ao vivo aqui pelo canal do GTUSP. Meu nome é a professora Bianca, vocês já me conhecem, e eu venho dando algumas aulas para vocês sobre a gramática da língua portuguesa, né? Então, ao longo desse ano, a gente já teve alguns encontros por aqui, né? E no encontro de hoje, nós vamos continuar o tema de sintaxe, né? Nesse assunto aí da gramática, né? Que analisa as palavras e a relação entre elas quando compondo orações, né, e períodos. E a gente já teve duas aulas nessa parte de análise sintática. A primeira, na qual a gente falou sobre períodos simples, né, e orações únicas. Então, falamos sobre todos os termos que compõem uma oração, as funções sintáticas, né. Na aula anterior, né, no nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre períodos compostos por coordenação, né, então as orações coordenadas. E a partir da aula de hoje, a gente começa a falar, então, dos períodos compostos por subordinação, que são as orações subordinadas, né. Na aula de hoje, nós vamos falar somente sobre as substantivas, né, e nas próximas aulas a gente aborda, então, os outros dois tipos de orações subordinadas, que são as adjetivas e as adverbiais, tá bom? Vamos começar? Bom, antes da gente falar propriamente dita das orações subordinadas substantivas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama aí dos períodos compostos por subordinação. Bom, a gente viu na última aula um pouquinho das características de um período composto por coordenação. Coordenação, se você se lembra, são aqueles períodos que têm orações livres, orações que são autônomas, independentes, que têm um sentido já completo, né? E que simplesmente elas se colocam ali no mesmo período, né? Agregando uma informação a mais. Mas elas não têm essa relação de dependência, essa relação de hierarquia, né, entre elas. O que é totalmente diferente das orações subordinadas, né, no período composto por subordinação, né? As coordenadas são livres, enquanto dentro de um período composto por subordinação, as orações elas estão presas. As orações elas têm uma relação de dependência, de interdependência entre elas, né? Então existe, além dessa dependência, uma relação também de hierarquia. Por quê? Né? O que é essa relação de hierarquia? É que uma oração é a principal, seria a mais importante, né? E a outra oração está subordinada, né? Por isso o nome, né? Período composto por subordinação. Então, a outra oração ela vem subordinada a ela, né? Por que ela está subordinada? Basicamente, a resposta está aqui nesse último ponto que eu coloquei para vocês. As orações inteiras que desempenham funções sintáticas de outras orações. Então, a gente tem uma oração que faz parte de outra. Ou seja, se eu tenho uma oração principal, que é a mais importante do meu período composto por subordinação, eu tenho também uma outra oração que vai se subordinar a essa. Por quê? Porque ela vai desempenhar uma função sintática dentro da oração principal. Mas o que é função sintática? É aquilo que a gente viu na primeira aula, que eu estava falando agora, sobre os termos da oração, né? Então, um sujeito, um adjunto adnominal, um predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto, agente da passiva, tudo isso são funções sintáticas. Então, quando eu tenho um período composto por subordinação, o que eu tenho é uma oração, a subordinada, né, que vai desempenhar um desses papéis, uma dessas funções sintáticas, da minha outra oração. Entendeu? Então, existe essa necessidade de uma oração completar o sentido da outra. O sentido delas não é completo, né? A oração principal precisa da subordinada para se completar, e a subordinada, a sua existência não tem sentido sem a oração principal, tá bom? Tá, bom. Então, basicamente, a gente viu nas orações coordenadas que existem dois tipos, né? Que seriam as sindéticas e as assindéticas. No caso de períodos que são compostos por subordinação, a gente também tem dois tipos de oração, que são as orações principais, né? Que é essa, como eu falei, que é a oração que é a mais importante do período, né? Então, ela não desempenha nenhuma função sintática, né? Só que, ao mesmo tempo, ela precisa da outra oração para completar o seu sentido, né? Fica faltando alguma coisa. Então, ela é a oração que vai ter o seu sentido completado pelo outro tipo de oração,
que é a oração subordinada, né? Essa oração, sim, como o próprio nome diz, ela se subordina à oração principal, porque ela está dentro da oração principal, fazendo aí, desempenhando um determinado papel, uma determinada função sintática da oração principal, tá? Então, a oração principal, como eu disse, ela precisa ser completada pela oração subordinada, e a oração subordinada também é totalmente presa, porque ela depende da principal para ter sentido, certo? Então, são esses dois tipos. Tá, então vamos ver alguns exemplos só para a gente entender como é que funciona isso. Aqui no primeiro, gente, ó. Eu pedi a ele que ficasse em casa hoje, né? Então, aqui a gente tem um período composto. Como que a gente acha aí quantas orações a gente tem nesse período? A gente falou sobre isso na primeira aula, né? Em que a gente falou da diferença entre frase, oração e período, né? Oração é sempre aquele agregado de palavras que contém um verbo só, né? Então, a cada verbo eu tenho uma oração, né? Ou verbo, ou, é claro, locução verbal, que tem o valor de um verbo só, tá? Lembra o que é locução verbal, gente? 2 ou mais verbos, às vezes 3, né? Então, que juntos passam só um sentido, eles têm um significado único, tá? Então, por isso eles contam como uma oração só, porque eles valem como um verbo só, tá? Então, a cada verbo ou locução verbal tem uma oração. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer uma análise sintática é identificar esses verbos, para saber quantas orações a gente tem dentro de um período. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o pedir, meu primeiro verbo, e tenho aqui o ficasse, o segundo verbo. Então, eu já sei aqui que eu tenho duas orações. A primeira está aqui, ó. Eu pedi a ele, tá? Essa é a primeira oração. Então, eu pedi a ele, a gente vê que está como oração principal, porque não está dentro de uma oração, não está desempenhando, né, uma função de outra oração, tá? Então, olha só, essa é a minha oração principal, que nesse exemplo vem como a primeira oração, né? A gente vai ver que nem sempre é assim. Então, vamos lá. Vamos analisar o que está faltando para essa oração estar completa. Se eu falo eu pedi a ele, fica faltando o que eu pedi, né? Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo, que é o verbo pedir, que é um verbo, a gente viu um pouquinho na aula sobre termos da oração, né? Que os verbos eles têm uma transitividade, que é o que eles pedem de complementação. Então, os verbos podem ser intransitivos, se eles não pedem nenhum complemento, podem ser transitivos diretos, quando eles pedem um complemento direto, sem preposição, podem ser transitivos indiretos, né? Quando eles pedem um complemento com uma preposição ligando ao verbo. E ainda podem ser transitivos diretos e indiretos, né? Que pede os dois tipos de complemento, com e sem preposição. E o verbo pedir, ele é um verbo do tipo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele pede dois complementos. Quem pede, pede alguma coisa, o meu objeto direto, para alguém, né? Então, esse para, que é a preposição, né? Esse para alguém é o meu objeto indireto. Então, quando eu falo eu pedi a ele, ou poderia ser para ele, tanto faz, né? Esse a aqui é a minha preposição, tá vendo? Isso quer dizer que esse a ele é o meu objeto indireto, né? Para quem eu pedi? Para ele, ou a ele, certo? Mas falta ainda o que eu pedi, né? Eu pedi a ele, mas pedi o quê? Né? Então, falta esse complemento direto. E esse complemento direto, nesse caso, vem na forma de uma oração. Então, eu pedi a ele o quê? Que ficasse em casa hoje. Essa é a oração subordinada, porque toda essa oração cumpre o papel de objeto direto da oração principal. Isso é que a gente quer dizer com a oração inteira desempenha uma função sintática dentro da outra. Porque essa oração inteira serve para ser o objeto direto do verbo pedir, que está na minha oração principal, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, esse que a gente chama de conjunção integrante. A gente vai falar mais dela ainda hoje, tá? É a conjunção que introduz alguns tipos de orações subordinadas. Tranquilo? Segundo exemplo, então. Assim que eu cheguei, fui para a cama, né? Então, qual que é a informação principal desse meu período, né? A gente tem dois verbos. Assim que eu cheguei, verbo número 1. Então, eu sei que aqui eu tenho uma oração. Fui para a cama. Então, olha o fui, né? Outro verbo. Então, já sei que eu tenho duas orações. Mas onde que está o sentido principal desse período, gente?
A informação principal é essa aqui, né? Fui para a cama, certo? Então, essa é a minha oração principal. Veja que nesse exemplo, ela está no final do período. Ela é a última oração, certo? Tá, fui para a cama, é a minha oração principal. Por quê? Porque é o significado mesmo principal do período. Só que esse assim que eu cheguei, ele está falando o que para mim? Ele está me mostrando o tempo, né, que eu cheguei. Ou seja, está falando quando eu cheguei, não é isso? Em que momento? Então, o que é isso? Assim que eu cheguei, toda essa oração está indicando uma circunstância de tempo. Por quê? Está indicando quando aconteceu a ação aqui da minha oração principal. Quando aconteceu isso de eu ter ido para a cama, né? Então, assim que eu cheguei. Então, a circunstância de tempo. É a mesma coisa que se eu falasse, por exemplo, ontem fui para a cama, ou à noite fui para a cama. É o mesmo sentido, percebe? Tem a mesma, é equivalente na questão de sentido. Então, esse assim que eu cheguei, ele desempenha esse mesmo papel que desempenha um advérbio de tempo. Se você lembrar, né, se você assistiu a nossa aula sobre advérbios, lá do comecinho, né, a gente falou que são palavras que indicam uma circunstância da ação do verbo ali, da ação verbal. Então, pode ser uma circunstância de tempo, quando fala quando ela aconteceu. Uma circunstância de local, né, quando indica onde aconteceu. Uma circunstância de modo, quando indica como aconteceu, né. Então, tem várias circunstâncias que são aí de papéis desempenhados por advérbios, né. Então, toda essa oração assim que eu cheguei é uma oração subordinada, né, que faz o papel de um adjunto adverbial da minha oração principal. Porque advérbio é sempre um adjunto adverbial da oração. Então, isso aqui é um adjunto adverbial da minha oração, fui para a cama, tá? E o mesmo aqui nesse caso do terceiro exemplo. Olha que interessante. A gente viu um exemplo aqui, o primeiro, em que a oração principal é a primeira oração. Aí a gente viu um outro exemplo em que a oração principal está no fim do período. E esse último exemplo, a gente vai ver que a oração principal está quebrada no meio, né? Então, vamos identificar primeiro as orações. Eu tenho aqui os alunos que terminaram, primeiro verbo, primeira oração, né? A prova, foram dispensados. Aqui sim eu tenho a chamada locução verbal, que é quando eu tenho, né, dois ou mais verbos com o sentido de um. Então, isso aqui é uma locução verbal, tá vendo? Foram dispensados tem só um sentido, não são dois sentidos. É com o sentido só do dispensados, que é o meu verbo principal. Só que essa locução verbal foi necessária para indicar que se trata de uma voz passiva, né? Quando o sujeito sofre a ação, tá? Então, aqui é uma locução verbal de voz passiva. São duas orações. Se a gente for separar, a gente tem a primeira oração, os alunos foram dispensados. E a segunda oração, que terminaram a prova, é a minha segunda, deixa eu apagar aqui, a segunda oração, tá? Então, por que os alunos foram dispensados é a oração principal? Porque é o sentido principal do período, que os alunos foram dispensados, tá? Então, veja que a minha oração principal está quebrada no meio. Os alunos, aí eu tenho a oração subordinada no meio, intercalada, e aí eu termino, foram dispensados, né? No final. Então, ela está quebrada. E essa oração subordinada, qual que é o sentido dela aqui? Olha, os alunos foram dispensados, legal, a gente já sabe que esse é o sentido principal, mas ele fala aqui, os alunos, no caso, que terminaram a prova. Então, esse que terminaram a prova está basicamente especificando quais foram os alunos que foram dispensados, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está caracterizando os alunos. É como se ele estivesse qualificando os alunos, né? Atribuindo a eles uma característica. Quais alunos foram dispensados? Os que terminaram a prova. Você poderia falar, por exemplo, os rápidos. Os alunos rápidos foram dispensados, né? Porque os rápidos terminaram a prova já, certo? Ou você poderia ter falado qualquer adjetivo que teria o mesmo valor, entendeu? Então, equivale aí a esse terminar a prova. Então, tudo isso aqui vem como um adjetivo para alunos, né? E quase sempre os adjetivos aparecem numa oração como adjuntos adnominais, tá? Então, aqui, toda essa oração faz o papel de um adjunto adnominal da minha oração principal, dando aí a qualidade do sujeito alunos, tá? E importante que aqui nesse caso, o que a gente tem introduzindo, né, a minha oração, é diferente desse que aqui, que é uma conjunção integrante. Esse que já é um pronome relativo. É um outro tipo de palavra que
introduz uma oração subordinada, tá? Deu para entender? Bom, eu vou fazer uma pausa rapidinho para vocês tomarem uma água e a gente já vem com mais um bloco, explicando um pouquinho melhor ainda as orações subordinadas e esse período composto por subordinação. Rapidinho, tá?